Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui, para relembrar quem está chegando agora, a gente entrevista as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje estamos nós no Rio de Janeiro, então estou ao lado de Bruno Chateaubriand, de forma presencial, o que nos permite um abraço, né, Bruno? Meu Deus! A gente fez, nas últimas semanas, quem acompanha o nosso podcast, o nosso programa aqui, a gente fez de forma híbrida, né, Paula? É tão difícil. A gente fez com o Bruno de forma remota, para continuar com o nosso compromisso de falar de carnaval o ano presencial todo. Lá em São Paulo e eu aqui de forma remota, que a gente chama híbrido esse formato. Mas deu certo, a gente continuou levando notícias e histórias para todo mundo que nos assiste. Gente, a gente foi pra home aí do UOL, por exemplo. Isso, citando... nossos assuntos reverberando, o carnaval Exatamente. sempre sendo manchete, isso é ótimo, né? Pois é, e hoje a gente começa, né, Paula, uma rota nova. A gente segue uma nova rota, Bruno, exatamente. Hoje a gente dá início a uma série, podemos dizer assim, né? A série Ouro. Uma série da série Ouro, a partir de hoje. E em todas as semanas subsequentes, vocês vão conhecer aqui um pouco mais das 16 agremiações que compõem a Liga RJ e desfilam na série Ouro do Rio de Janeiro. Na sexta e no sábado de carnaval do ano que vem, de 2025, essas escolas estarão se apresentando seus espetáculos, porque elas estão preparando um lindo espetáculo para Marquês de Sapucaí hoje, né, Paola? Exatamente. Bruno, e só para fazer mais uma explicação, contextualizar isso, a gente está falando de 16 agremiações. Então a gente vai tentar, a cada episódio, conversar com pelo menos 2 agremiações. Então a gente vai chegar no carnaval e ainda vai estar entrevistando escola, né? Então hoje a gente conversa com as 2 primeiras escolas que desfilam na sexta-feira de carnaval. Então a gente vai começar com uma escola de samba que vai estar pisando pela primeira vez na Marquês de Sapucaí. Uma escola que foi fundada em 2018, a Botafogo Samba Clube. Botafogo Samba Clube. Hoje conversa com a gente o Sandro Lima, presidente da agremiação, e o Rodrigo Peçanha, que é o presidente da ala dos compositores. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço, viu? Obrigado pela oportunidade. Até começando, Sandro, eu vou cortar já você antes de você agradecer a oportunidade, porque é muito interessante. É a primeira vez na história no Rio de Janeiro que a gente vai ter uma escola ligada a um time de futebol desfilando na Marquês de Sapucaí. Isso é inédito. As escolas têm seus times, enfim, paralelamente, mas nunca de forma tão declarada. E aqui em off, né, Paola, eu já soube que inclusive o Rodrigo, que é presidente da ala dos compositores, ele é fluminense, o que desconstrói essa narrativa. E aí eu vou deixar você começar a conversar. Exato. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, né? Boa noite, Paola, Bruno. É importante demais um programa, né, relacionado a isso, principalmente pra gente, como eu estava contando a vocês antes, eu tenho muito a explicar, muita gente ainda tem muita dúvida, e aí você já começa meio que chegando no local que a gente queria. Importante. Né? Na dúvida entre torcida e escola, a gente tem o Rodrigo aqui, por acaso, hoje, né, para justamente mostrar que a gente não está 100% ligado ao botafoguense, né? É claro que é uma escola ligada ao nome do clube, é uma escola que tem na sua grande maioria o botafoguense, mas a gente faz carnaval e o carnaval nem sempre é feito só por botafoguense. Então a gente procurou os melhores que a gente podia ter ao lado. E aí estamos tocando esse barco aí. E como é que é, né, Paola? Vamos perguntar para o Rodrigo, como é que é um coração, né, do Pó de Arroz, do Fluminense, né, ligado, sendo da ala dos compositores de uma escola como a Botafogo? É interessante isso. Boa noite a todos. Boa noite. Porque a gente tem a questão da brincadeira, da zoação dentro da escola, mas ali chega no momento ali de decidir, o papo é sério e não tem clubismo. É escola de samba. Isso não é muito interessa legal. se é Botafogo, se é Flamengo, se é Fluminense, se é Vasco, é escola de samba. E a gente quer o melhor para a nossa agremiação, independente da nossa paixão fora carnaval, sendo clubista. A gente quer o melhor para a escola de samba. É porque, Paola, até você, né, como o nosso programa ele vive numa ponte aérea entre Isso. São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente tem exemplos, enfim, um pouco mais contundentes de torcidas organizadas dentro do carnaval. Exatamente. A gente tem a Gaviões da Fiel,
que é formada, começou basicamente com a torcida do Corinthians, a Mancha Mancha Verde, Verde. a Dragões da Real, que está ligada ao São Paulo, temos a do Santos, do pessoal da torcida jovem, Independente. tem a Independente Nossa, Tricolor, tem... esse ano Ó, da Independente então a gente tem ano uma que vem. série, e aí a gente tem uma questão em São Paulo, Bruno, principalmente às vezes na ordem do sorteio, que algumas escolas não podem inclusive coincidir no mesmo dia de desfile por conta dessa questão Desse de torcida. grande contingente aí de torcidas que às vezes pode gerar ali um ruído, né, quando elas se misturam. E aqui no Rio de Janeiro a gente nunca teve essa história, né? A história do Rio de Janeiro ligada às escolas de samba, por mais que elas estejam numa passarela do samba em disputa, quando você vivencia, né, o ano inteiro com as escolas de samba, as co-irmãs estão lá, uma nas quadras das outras, felizes, e as torcidas unidas. Então, esse era um motivo meio de preocupação pra gente que vive a rota do samba. Como é que isso seria encarado, né, Sandro? Exato. Como é que essa narrativa chegaria agora pra gente, essa estreia? E vocês estão já desconstruindo no momento que eu sei que o presidente da aula de compositores é fluminense. Quando alguém me falar de time de futebol, não, porque time de futebol, eu já vou desconstruir com a sua história, tá, Rodrigo? Exato. E tá devidamente uniformizado, sem... A gente Sem não tem- problema, né? não Você tem consegue isso. sem problema. É. Problema nenhum. A gente não tem, a gente consegue dividir bastante. A gente, eu digo os que não são botafoguenses, né? Em relação a São Paulo, assim, nós temos grandes amigos lá. O Rodrigo assinou o samba lá esse ano da Dragões, né? O do Não dá, Independente. Independente Tricolor. Independente, eu ganhei lá na Gaviões no ano do Basta, lá. Então, assim, são escolas que a gente frequenta bastante. Então, a gente tem essa relação com eles, a gente entende como é que é, mas a gente sabe que é muito diferente, assim. É uma paixão de torcida organizada, né? Todas essas escolas que o Bruno citou aqui são torcidas organizadas. Alguma delas, eu acho que até a maioria, é a mesma direção, o mesmo presidente para as duas, né? Algumas são presidente para a escola, presidente para a Isso. torcida, mas a Gaviões, por exemplo, que eu tenho mais contato, é a mesma direção ali. Então a gente entende que é muito diferente. Aqui a gente carrega o nome de um clube, né? A gente é a paixão de alguns torcedores que idealizaram. Isso, E eu a ia perguntar gente- justamente isso, porque vocês são a caçula aí de todo o grupo, né? Exatamente. Fundada em 2018. 2018. É uma escola jovenzinha, e fundada justamente por um grupo de torcedores do Botafogo, né? Exatamente. Foi no ano de... Eu sempre fui da Beija-Flor, né? Minha vida toda de carnaval. E nesse ano a Beija-Flor tinha sido campeã do carnaval. E o Botafogo foi campeão do estadual. E aí no Maracanã, a gente, numa conversa ali, a gente resolveu fazer um bloco. E aí a conversa foi evoluindo, fizemos uma escola. E lá, logo em 2019 a gente já teve o acesso do grupo que a gente entrou. Agora, Sandro, é muito interessante porque a escola vem da Intendente Magalhães, o processo de Sapucaí é completamente diferente. A gente já sabe que vocês estão no barracão que era da Império da Tijuca. E o que eu queria te perguntar, o enredo da escola é ligado à história do Botafogo, assinado por um grande carnavalesco, Alex Souza. Então, a escola já vem com um gigantismo artístico. Quando você vem com um carnavalesco que já foi finalista de grupo especial, já teve lá no topo da pirâmide várias vezes, com União da Ilha, com Salgueiro, enfim, é um grande nome do carnaval do Rio de A Janeiro. gente está falando de Alex de Souza, Alex Exato. Souza, eu falei, carnavalesca, exatamente, e o enredo para 2025, que é uma gloriosa história em preto e branco. do Botafogo, né? E o Botafogo está construindo uma história nova esse ano. Exato. Acabou de ser campeão da Libertadores da América, por exemplo. Isso vai entrar no enredo? Tá sendo um ano muito especial pra gente, muito especial. A gente conquistou o acesso esse ano, né? O Botafogo, principalmente pra mim, que sou botafoguense, tá dando essa alegria toda aí pra gente no final desse ano. Ainda não tinha acontecido de uma escola contar a história do Botafogo. Já aconteceu de todos os outros, menos do Botafogo. E quando a gente começou a paquerar o Alex ali, ele estava no Império Serrano ainda, já para sair, ele foi numa reunião e disse que a verdade é que a gente não estava focado nisso agora, não falaríamos do Botafogo, até porque já estava muito, vai falar do Botafogo, já estava todo mundo achando, e a gente não queria sair um pouco disso, e ele veio com a proposta da história do Botafogo, e falou que só ficava se a gente falasse do que ele estava sugerindo. Mas foi intuitivo. E aí ele começou a mostrar do que ele queria falar, da história real, de quando chegou o cara que tem o nome de Botafogo, e aí a gente começou a entender o que ele queria falar, que era muito além do futebol. Aí todo mundo abraçou a ideia. Mas é muito além do futebol, mas o futebol foi o grande destaque Com do certeza, Botafogo esse com ano. certeza. Um ano histórico,
para o time que pela primeira vez venceu uma competição tão importante das Américas, né? Se classificou para o Mundial ano que vem, então quer dizer, tem uma série de questões importantíssimas para a história do Botafogo. E aí, deixa a pergunta, vai ter alguma... Então, ele vai também. Ele vai ter que colocar alguma Ele vai coisa até lá. reclamar. Não tem como não ter. Vou dar um spoiler aqui, mas ele me mostrou antes da minha viagem, né, da Argentina. Eu estive no Barracão, encontrei ele lá uns 2 dias antes de eu viajar. E aí Pra ele me final. mostrou, faltava um carro, Foi pra faltava final. um carro. Os outros 2 já tava tudo lá, o pessoal de Parintins já tá tudo lá, né, metendo bronca, e faltava o carro. Eu falei, cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Eu sempre pressionando ele. E aí eu estive no Barracão, ele me mostrou o desenho do carro e falou, aí, ó, agora vai lá e resolve. Tipo, tava tudo ligado a esse final de ano do Botafogo, entendeu? Eu falei, então, quando acabou o jogo, o juiz apitou, a primeira mensagem foi dele, já mandou o desenho para mim do carro. Que Tipo, bacana. deu certo. Falei, Mas olha que intuitivo da parte dele também, porque o carnavalesco ele mexe muito com essa questão, né, de entender o que uma agremiação ali, um grupo de pessoas que se reúnem para festejar o samba ao longo de um ano, porque eu acho muito importante a gente sempre frisar isso. A escola de samba, ela é a base para que o desfile exista, né? O desfile Com certeza. é a consequência da existência de uma escola. Então, muito bacana quando o carnavalesco ele consegue captar um lugar sensível e contando a história no ano mais especial da história Exatamente. desse time de futebol e para essa agremiação também, porque nesse momento ela começa a sua história na Marquês de Sapucaí, né, no Templo do Samba. a gente teve o capricho, ele também, né? Ele quis ele ir é no muito jogo, talentoso. ele quis ir no jogo, quis ver de perto. Qual o ele time quis ir dele? Ia perguntar isso. Qual o time do Ele é Alex? Flamengo, ele é Flamengo. Ó, A gente levou ele num jogo do Botafogo e ele ficou doido. A gente levou ele na sede do Botafogo, né? Porque agora, como são 2 coisas, a SAF e o clube, a gente apresentou os 2 mundos a ele. O clube rodou com ele tudo nas salas de troféu, mostrou tudo a ele ali, né? Ele foi nos ensaios, na disputa de samba. Então ele quis viver aquele universo nosso para entender o que a galera queria sentir, para se emocionar. E aí, de cara, ele veio com um vídeo de apresentação do enredo, né? E a gente tava reclamando que ele tava demorando e tal, sempre enchendo o saco dele com o Alex. E aí ele veio, não teve jeito, todo mundo com o olho cheio d'água, e passa de novo, assistimos lá em casa. E eu falei, cara, é difícil um cara que não torce para um clube que a gente torce, conseguir fazer uma coisa dessa sem ele ter o sentimento que a gente tem, né? Mas ele é fera mesmo, Exato. Alex é muito fera. Foi emocionante. Eu, como tricolor, posso falar, quando eu li o enredo a primeira vez e vi o vídeo, eu falei, cara, é isso. ele conseguiu chegar onde a gente E vocês queria. falaram justamente de grandes nomes que vêm para reforçar a agremiação nesse 2025. A gente também tem um grande intérprete, Sim, Emerson eu Dias, ia puxar isso. Eipsil, que tá aí com Psyll, vocês. que em 2024 defendeu o Salgueiro, 23 defendeu o Salgueiro. Enfim, é um intérprete que no meu entendimento, ele é dos melhores para quadra. Ele enquadra, ele é um showman para quadra. É um showman. A gente Pra gravou nossa quadra. vinheta do Band Folia com Ele é ele. muito Daqui bom a em pouco quadra. vocês vão ver. E foi um grande show do Emerson também, né? Pois é. O Emerson é um presente, né? Foi um presente. A gente fez algumas mudanças, né? Na verdade, a gente quando chega na Sapucaí, tudo muda muito, né? Tudo está sendo uma novidade. É o primeiro ano pra gente. Hoje eu entrei no Barracão e falei, nossa, é muito, muito maior do que a gente fez nessa curta história da escola. E o Emerson chegou e, assim, vestiu a camisa de verdade. O Emerson é um cara que precisa estar em qualquer coisa. A gente teve anteontem na audição do Samba Enredo, lá na Barra. Falei, quer ir, cara? Claro, tudo que faz ele se prontifica. E porque a gente tinha esse temor, né? Será que ele vai com a mesma vontade do cara que estava lá no grupo especial para começar de novo? E qual é a experiência? O que vocês estão recolhendo Não, nisso? o Emerson, tanto o Emerson quanto o Alex, né? São os caras do Jardel também, são os caras que já fizeram um grupo especial. Jardel, que assina a comissão de frente, né? Se a gente tava naquela dúvida se eles teriam o mesmo ânimo. Mas assim, eles vão nos ensaios, eles veem a paixão, do jeito que o nosso componente está levando isso. Eles estão muito empolgados mesmo, muito, isso deixa a gente muito feliz. Agora, sabe, Paula, muita gente não conhece ainda o pavilhão da Botafogo, né? Que vai ser o primeiro casal, é o Diego e a Beatriz, né? Eles vieram de qual agremiação, o Diego e a Beatriz? Então, eles estiveram com a gente o tempo todo, né? Desde a O fundação Diego, em 2018. desde o primeiro ano, e a Bia chegou no nosso segundo ano. O Diego é o segundo mestre-sala da Mocidade e a Bia é a terceira da do Salgueiro.
A Bia era a segunda da Imperatriz quando foi com a gente. Então eles são novos. Foi uma aposta que a gente também achou que não devia mudar tudo, né? Devia apostar em novos talentos, devia apostar em gente que a gente acredita que também vai somar lá com o Carnaval. Então é a primeira vez deles como primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, mas estão ensaiando bastante. A gente já passou para eles que a responsabilidade deles é dobrada, né? Porque vai ser um julgamento de primeira, ninguém conhece eles com certeza. como o primeiro casal. Então eles estão se dedicando ao máximo e eu tenho certeza que eles vão arrebentar. Tem outro grande nome que está muito ligado à história do Botafogo Samba Clube, que é também do Marcelo Diné, que está na ala dos compositores, já foi o carnavalesco de vocês. Como que é essa atuação dele? Porque a gente já viu muito trabalho dele aí também na escola, né? Ele falou, eu sou o vice-presidente cultural. Qualquer coisa que ele me manda de mensagem, ele fala, ouve aí que é o vice-presidente que tá mandando. Tá certo. Só que ele tem uma marcação forte dentro do território do samba, não só com a Mocidade, mas também com a São Clemente, né? Que vai estar em disputa com o Botafogo. Como é que fica isso? O meu convite a ele foi justamente na quadra da São Clemente, né? Eu fui numa disputa de samba, nós falaremos da Beth, eu fui entregar uma camisa a ele, falei, pô, bota um samba lá. Ele, pô, o Enredo é Beth, vou lá. E aí, quando ele foi Beth, também, que foi 2020, foi, né? 20. 2020, a Botafogo veio falando da história de Beth Carvalho, só pra gente relembrar, o primeiro ano foi sobre Túlio Maravilha, Exato, foi isso? Depois vocês vieram falando Injusto Seria Não Falar de Você, que é justamente esse sobre a Beth Carvalho. Chegam depois 2022 falando de João Saldanha, né? 2023 falando de Engenho de Dentro. Exato. 2024 um enredo falando da Estrela Solitária, certo? Exato, foi exatamente isso. Então ele chegou e aí a pessoa, a gente tem um toque muito familiar dentro da escola. Então a pessoa chega, como esses nomes que a gente falou ainda agora, e o Marcelo foi um dos primeiros a chegar e é meio que fica preso ali, não consegue sair, circula, vai ser carnavalesco, vai ser cantor, vai ser apresentador, faz a mídia da escola dar uma evoluída grande e tá sempre com a gente, né, em tudo. E né? falando em Adnet, a gente sabe que ele tem uma brincadeira, que é a história dele de compor os sambas, né? Você fala qualquer nome pra ele, qualquer palavra, e ele compõe um samba na hora. Então, paralelepípedo, ele compõe um samba ali na hora sobre paralelepípedo. Como que fica isso na aula dos compositores? Então, eu já tive o prazer de compor com o Adnet, 2 anos. Ele é muito bom. Ele é muito bom compositor. E tem que chegar para ele e falar assim, calma, Adnet, segura, que teu pensamento ainda ali, ninguém vai entender lá na avenida, jurado não vai entender, ninguém vai entender, segura. Mas ele é um cara muito bom e é o que o Sandro falou, ele é um cara que é muito família. No ano do João Saldanha, que teve o temporal, ele tava lá no meio do temporal com água na canela, correndo atrás para botar a escola na rua. É um cara que abraçou a escola, abraçou a agremiação e a gente conta muito com ele. Nesse ano da Beth, né, ele ganhou o samba junto com uma outra parceria com o Dudu Azevedo. E no ano seguinte a gente sabia que, assim, porque ele deu uma mídia muito grande para a escola no segundo ano, aonde ele ia, ele falava da escola, então todo mundo achava, pô, se o Adnet botar samba de novo, já era. E a gente tinha esse medo, falei, se ele disputar, o que a gente faz? Vamos chamar ele para dentro da escola, né? Aí foi onde a gente fez um convite para ele, sugeriu, chama ele para carnavalesco. Falei, pô, ele não vai aceitar, cara. Pô, na hora, ele já começou cheio de ideia. Que maravilha. Aí ele parou de disputar o samba com a gente. Ele já não disputou mais pela Botafogo. Gente, ele já ajudava a escolher o samba. Eu acho assim, eu estava vendo o pavilhão da Botafogo, é uma das primeiras escolas, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, com um pavilhão preto e branco. Exatamente. Né? Então isso já é uma marcação de território muito diferenciada, né? Exatamente. E o correto, a nomenclatura, vocês estão chamando a Botafogo Samba Clube ou o Botafogo Samba Clube? Já a escola. A escola, a Botafogo, tá? Botafogo. Porque isso é importantíssimo pro meio do samba. Ano passado a gente teve uma derrapada de uma pessoa comentando, chamando a Salgueiro, né? Então eu não quero jamais estar cometendo derrapada Muita gente fala o Botafogo Samba Clube, vai vir... porque se vem como o Grêmio Recreativo, tem algumas que associam ao Grêmio, mas vocês não têm. A gente não tem o Grêmio, a gente é só Botafogo Samba Clube. Agora, a gente tá caminhando agora pro final desse nosso papo aqui, e eu tenho uma dúvida, que é assim, a Botafogo a gente falou que é a caçulinha do grupo, surgiu em 2018. Já sei o que ela vai perguntar, gente. Olha tem velha guarda? Como que
assim, velha guarda? Eu queria entender São crianças, né? Uma escola que nasceu em 2018. É velha guarda ou é ala mirim? Então, aí a gente tem a felicidade de usar o Botafogo para isso, né? Então, assim, algumas pessoas que são de velha guarda, né? Já da Portela, principalmente, que foi aonde começou a galera, né? Onde a gente tinha uns senhores que já assistiam o jogo com a gente. E aí começaram a criar esse movimento de velha guarda. E hoje em dia, assim, a velha guarda é uma das alas que mais, né? Todo evento que a gente faz eles agora foram batizados pela Associação das Velhas Guardas. Foi lá no Arrastão de Cascadura. Tava a velha guarda de todas as escolas do Rio, de blocos. Então pegou o axé das outras escolas. Então, a gente pode dizer que ela mais animada da Botafogo Samba Clube. Não, aqui tem o axé de todas as velhas guardas, então aí eu já estou respeitando muito. Eles foram batizados e não é simples assim, eles precisam passar por um processo para ser aceito naquela associação ali e tal. E durante esses anos eles foram batalhando por isso e o batizado deles foi a Vila e a Portela que batizaram eles lá no evento. A madrinha da Botafogo, qual é a escola? Então, a gente começou essa conversa com a Gaviões da Fiel, porque a gente tinha uma relação muito, muito forte com a diretoria da época, né, que quando foi fundada. Só que, assim, custava muito trazer os ônibus. Pô, a gente vai, vamos fazer o batismo, vamos fazer. Só que pra gente era tudo muito, a gente começou assim, a gente chegou aí onde a gente chegou, cara. E às vezes a galera que começou, senta assim pra beber uma cerveja e começou a falar, cara, como é que a gente chegou aqui? Porque foi tudo muito na raça, né? Foi tudo muito, muito, muito na raça. Então, pra gente trazer a Gaviões pra cá, 2 ônibus, mais o evento, mas não dava pra gente pagar, pô. Então ficou aquela, não, beleza, a gente vai batizar vocês. Ficou naquilo e ficou até hoje. A gente nunca fez um evento de batismo, vamos dizer assim. Entendi. Então tá na hora de ter esse evento, né, Paulo? Tá na hora. Vamos organizar, Band Folia Cobre, tá tudo certo. Tudo certo. Sandro, Rodrigo, a gente está caminhando agora para o final do nosso papo, como a gente faz aqui sempre, a gente deixa este espaço para vocês deixarem um recado para quem nos assistindo, quem estão do outro lado da tela, para falar um pouquinho da Botafogo, desse carnaval, do que vocês esperam, como vocês enxergam isso tudo. Bom, agradecer vocês, né, mais uma vez pelo espaço, muito bacana. Eu queria deixar o pessoal do carnaval, toda a imprensa, né? A imprensa da internet, a imprensa da TV, bem tranquila quanto a Botafogo Samba Clube. Nesse final de semana já viram que a gente veio fazer carnaval, a gente está ali para fazer o carnaval, a gente está ali para seguir as hierarquias, para respeitar todas as pessoas que chegaram antes da gente ali, mas a gente vem para brigar de verdade, assim, pelo nosso time ali. Fica bem claro que a gente não veio simplesmente para passar. A gente chegou até aqui fazendo coisas que ninguém imaginava e agora não vai ser diferente. O carnaval tá gigante. Eu sei que vai começar, né, a Band a visitar barracões e tal. Vão ter o prazer de ver o que eu estou falando. Um ateliê tá todo vapor já há uns 2 meses. Então a gente acredita que em janeiro a gente já está com todas as fantasias prontas. Tá todo mundo ensaiando muito. Toda sexta-feira nosso ensaio lá no estádio Newton Santos, nos arredores ali do estádio. Então é convidar as pessoas que ainda têm alguma dúvida sobre a escola de samba, sobre a Botafogo ser uma escola ou uma torcida, que vá lá antes de tecer algum comentário, alguma opinião, vai lá. Que façam isso, sem julgamento, por favor. Vai lá, assistam, e se não gostar, tudo bem. Eu fui lá e não gostei, é uma coisa, mas como a gente confia no nosso trabalho, a gente tem certeza que isso não vai acontecer. Então, convido a todos, inclusive vocês, a estarem numa sexta-feira dessa aí, no ensaio de rua nosso lá. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou estar lá, hein? Eu espero. Vou estar lá. Agradecemos a presença de vocês. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai passar a vinheta e volta. Ouvimos agora a primeira escola que abre os desfiles da Série Ouro na sexta-feira de carnaval e logo mais a gente volta com a segunda. Obrigado, amigo. Obrigado, gente. Valeu, Até gente. logo. Tchau. Arranco do Engenho de Dentro. Agora a gente fala com a Anique Salmon e com o Arthur Amaro
Anique Carnavalesca, Arthur, o enredista da Arranco, para falar agora da segunda escola que desfila na sexta-feira de carnaval na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro. Pois é, Paola, mas olha, antes de começar... Pois é, você fez um pois é assim, parecendo uma lamentação. Não é lamentação, é assim, sabe o coração falando, né, assim, jogando emoção pra fora? É um pois é que veio da alma, porque a Arranco, no meu entendimento, esse ano já está se destacando num lugar muito importante. Eu já vou dar um spoiler, Anique, você vai me permitir esse spoiler, que se você disser não, eu vou ficar arrasado. Tem a apresentação dos protótipos das escolas de samba, né? Como faz parte da narrativa, né? Do conceito de desfile de escola de samba, carnaval, a gente tem esse momento da apresentação dos protótipos. E a Arranco veio esse ano com um modelo de narrativa muito interessante, que todos os figurinos aí desenvolvidos pela Anique Carnavalesca, e o enredista ajudou a conceber muito essa história também, eles são gravados, são vídeos lindos. A Baiana da Arranco é um vídeo para ganhar prêmio. Eu mostrei para Maria Augusta, ela falou, aquele jeito da Augusta, ela quase bateu palminha e falou assim, estou toda arrepiada, a Augusta falando para mim. Porque é muito bonito, Anique, né? Mas eu também já vou fazer o spoiler do porquê. Porque o enredo também é incrível e é 100% emoção, né? Mães que alimentam o sagrado. Essa é a história que a Arranco leva para 2025 na Avenida. Anique, Arthur, sejam bem-vindos. O espaço é de vocês para começar explicando esse enredo e toda essa emoção que o Bruno está falando. Obrigada, né, por estar aqui participando, conversando um pouco e sempre falar de carnaval. E eu fico muito feliz em ouvir isso, né, de vocês que realmente estão assistindo, que gostam de carnaval e ficarem realmente emocionados com essa proposta desse enredo, porque eu acho que esse é o intuito. Quando a gente fala de mãe, não tem como não se emocionar, não tem como a gente resgatar aquela lembrança lá de quando a gente era criança, né, de tudo que a gente viveu, o que a mãe faz pelos filhos, o que as mães fazem pelos filhos. E quando eu chego no Arranco, né, que eu passo a conhecer a escola, passo a conhecer a presidente, os dirigentes, e eu me deparo com mulheres, com várias mulheres em vários segmentos de liderança. A presidente, a vice-presidente, uma intérprete mulher, a diretora da Ala das Baianas, um grupo de passistas que são as meninas da comunidade, assim, estão ali sempre participativas. A gente tem também a diretora de marketing. A gente tem a filha da presidente, que faz de um tudo dentro da escola. Então a gente tem uma escola que é um perfil que é muito familiar, mas que é um perfil que é muito matriarcal. E aí, assim, eu me lembro do dia que eu conheci a Anique, que a Tatiana me convidou, né, para continuar na escola, porque eu começo trabalhando na equipe do Nicolas no ano passado. Deixa eu só fazer, eu falo que eu sempre gosto de contextualizar aqui. Tem que contextualizar. Anique Carnavalesca, super reconhecida, premiada, vende carnavais na Mangueira, isso para não contar todo o currículo dela, em várias outras escolas do grupo especial, extremamente prestigiada, chega em 2025 para reforçar, chega em 2024 para reforçar o time de 2025 que desfila pela Arranco. Tatiana, que é a quem você se refere, presidente da agremiação. Sim. Aí ela me convidou para ficar e ela falou assim, eu vou conversar com a Anique. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com a Carnavalesca da Mangueira. E eu tinha uma tensão de trabalhar com a Anique. Porque assim, a Anique é uma pessoa incrível, para não dizer da relação que a gente tem construído, que é maravilhosa. Uma pessoa super pé no chão, uma pessoa que tá ali sempre com a escola, tá sempre disposta a ouvir as pessoas. A gente troca muito o dia inteiro, o tempo todo, sobre todo o processo criativo dela. Então assim, eu fiquei muito nervoso de trabalhar com a Anique. E aí a gente se conheceu no dia da primeira feijoada da temporada, né, que foi de março, comemorando o aniversário da escola. E aí a gente se conheceu e assim, ela super empolgada, ela, olha, queria que você fosse lá em casa amanhã, porque eu já queria começar a conversar sobre o enredo, tô com algumas ideias. E aí a gente foi para fazer essa primeira ideia de enredo que ela tinha, né, e aí quando foi um pouco depois, uns dias depois ela me liga para dizer que ela teve uma outra ideia, que era esse enredo. Eu vou contar um pouquinho de como surgiu isso, né? Nessa feijoada que eu fui, que foi a minha apresentação na escola, na quadra, eu fui com o enredo que eu tinha lá, com uma outra proposta.
Mas quando eu chego na quadra, eu já encontro a dona Diná, que é a presidente da escola, a senhora, né? Que participou, acho que até da fundação da escola, fazendo a feijoada. Ela mesma ali cozinhando e servindo. E quando ela me viu, minha filha, toma aqui, já comeu a sua feijoada, seu prato? Eu sentei para comer a feijoada, deliciosa. Sabe, eu vi ali tanto amor, tanto empenho em doar, em ela estar preparando aquela feijoada com todo o coração dela para todo mundo que estava ali. Ela chamava os meninos da bateria e já tava lá os pratinhos separados deles pro pessoal, pra a galera comer. Então essa preocupação nesse cuidado, sabe, de estar todo mundo ali alimentado, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito na escola, isso me encantou. E eu, aquilo já fui martelando na minha cabeça e tal, fui para casa. E eu sou uma pessoa muito intuitiva. Vários momentos da minha vida, vários enredos surgiram através de sonhos, de coisas que vêm me avisando, sabe? A intuição dos carnavalescos, a gente já falou sobre isso aqui. A gente falou no episódio de hoje. E eu sonhei essa noite, e eu recordei um sonho que eu tive quando eu estava na Mangueira. Que no auge do último carnaval, eu sonhei com uma coisa meio louca, sabe? Eu falei assim, gente, mas o que tem a ver sonhar com isso? E aparecia uma certa espiritualidade, que agora eu não vou citar qual foi, mas aparecia um sonho. Não, você vai falar para um geminiano. É isso, não posso falar. Nick. Você me manda por WhatsApp, então. Aí, quando eu sonho, eu volto nesse sonho que eu tive 1 ano atrás, mais ou menos, alguns meses atrás, né, no carnaval. A gente fala 1 ano atrás, mas não chegou a ser 1 ano. Mas um tempo atrás, eu falei assim, gente, o que esse sonho tá vindo a me dizer? E era um sonho em que eu tava com a minha família, com as mulheres da minha família, e a gente numa mesa comendo. Sabe, se alimentando, tinha um espelho assim no fundo, um espelho lindo, muito decorado. E tava as mulheres da minha família, tava a Nena, que foi, eu chamo que é minha mãe também, foi minha segunda mãe, que ajudou a me criar junto com a minha mãe. E hoje ela mora em Portugal e ela tava no sonho como a gente se participasse, como se a gente se visse o tempo inteiro. Que é uma mulher preta, que me ajudou a me criar e tal. E eu falei assim, gente, esse sonho aí tem um aviso, tem alguma coisa. Aí eu falei assim, cara, o enredo tem que ser mães. Porque eu tô em volta de mulheres, de mães, das minhas mães, da minha irmã, que é como uma mãe também para minha filha. Eu falei assim, cara, a escola é formada por mães, mulheres, mães e tal. Eu falei assim, não, vai ser aí a pesquisa. Aí eu já falo com ele, cara, o enredo vai ser esse. Mas olha que interessante, porque é importante a gente salientar, Paola, que a única mulher que assina a de gente forma ia falar isso, não tinha como, a nossa entrevista ia passar por isso, independente obviamente. o carnaval, porque a gente tem a Marcela Lage, mas ela tá assinando em conjunto com o Renato Lage, né? Mas a Nick, enquanto carnavalesca, é a única. Da Marquês de Sapucaí, no ciclo de 2025, quando você pega Série Ouro e Grupo Especial, é a única que está assinando sozinha um carnaval. Óbvio que existe um enredista, né, com todo respeito ao Arthur, mas como carnavalesca, ela é a única que assina hoje. E aí a gente coloca até numa posição, às vezes, que você pode se sentir acuada, mas a que você atribui isso, a gente não ter outras carnavalescas mulheres? A gente esteve junto outro dia num debate, a gente falou disso. Será que falta uma aposta, sei lá, dos presidentes, eles não apostam isso? Ainda tem esse quê de machismo no carnaval? Vamos, Anique, que a gente já conversou muito disso. Primeiro, é um assunto, é uma coisa que me deixa muito triste. Vou te falar, que legal, eu fico feliz por eu ser a única, essa vaidade eu não tenho isso. Pelo contrário, eu fico triste porque eu queria ter mais mulheres comigo, eu queria ter. Quando o falecimento da Rosa, eu fiquei arrasada, fiquei muito arrasada. O que eu chorei, aquilo me fez mal. A gente nem era tão próxima, nem amigas. Mas aquilo me fez, eu fiquei tão triste porque eu falei assim, cara, eu perdi a minha amiga. Assim, a minha companheira, sem a gente ser amiga próxima, mas eu perdi a minha colega de trabalho, digamos assim. A pessoa que estava ali, o meu apoio, a minha referência, a minha ídola, sabe? Eu fiquei, hoje eu e Márcia só. Quem mais? Tem outras meninas que fazem, né? Tem a Winnie que faz a Escola Mirim da Grande Rio, mas assim, à frente de uma escola, já trabalhando e conquistando, são poucas e tá difícil. Quando eu penso assim, eu quero ter mais mulheres, eu busco até buscar meninas trabalhando comigo para chegar nesse patamar de ser carnavalesca, de ser diretora de arte, alguma coisa assim, mas fica difícil. É um mundo muito fechado ainda, é machista, é complicado. E hoje, até por eu já ter passado por várias escolas do Grupo Especial, e hoje eu mesmo falo a coisa, eu ponho a boca no trombone, eu já não tenho medo de falar tudo que eu passei, tudo que eu vivi, as pessoas até respeitam já mais, sabe? Mas há um tempo atrás, isso era complicado, sabe? Isso foi muito complicado. Eu nova, assistente de grandes carnavalescos, como eu fui do Lousada, como eu fui do Paulo Barros. Exatamente. E, sabe, eu ouvi muitas coisas, sabe, de presidente das escolas. Então, isso é muito triste, isso é muito chato, a gente ainda viver isso no carnaval. Ou seja, você sofreu preconceito também, então, por ser mulher.
E o preconceito muito ligado à questão da mulher, aí ligada por exemplo, que eu me lembro que você comentou comigo, uma história de você, sua filha em casa, né, de amamentar, alguma coisa do gênero, e isso gerar algum tipo de crítica em cima de você. Sim, ó, minha filha nasceu em agosto. Eu tava no Carnaval na Tijuca, no último ano. É um enredo em que era cada macaco no seu galho, me dê meu pão que eu não morro de fome. Era uma comissão de carnaval, que era eu, Elcio, Marquinho, Laíla e Fran Sérgio. E minha filha nasceu em agosto, os desenhos das alas, vários desenhos de carro já estavam prontos, finalizados. Eu agilizei tudo esse processo de desenho, de criação, junto com o Fran, com a Laíla, para terminar antes da minha filha nascer. Teve toda uma programação, minha filha nasceu. Eu falei, gente, pelo menos uma semana eu preciso ficar em casa, não me liguem, porque... Uma semana! Atenção, gente, uma foi semana. 2019, né, esse carnaval? Foi 2018. 18 a criação, 19 o desfile. O desfile. E eu precisava de um entendimento, até como mãe. Eu estava sendo mãe de primeira viagem. Aquela uma semana para me entender, para amamentar, para aquela situação toda. Passou uma semana, já estava tudo me ligando, falando com as pessoas, eu de casa, querendo resolver, querendo saber como estava o barracão, como estava tocando as coisas. E o Laíla, ele morava pertinho da minha casa. Era praticamente vizinho, era 4 ruas depois. Então, quando ele saiu do barracão da Tijuca, ele sempre passava lá. Ou para levar algum material, lá ele acabou uma folha, porque aí ficava faltando desenho de musa, desenho de destaque, algumas coisas pequenas assim que ficava faltando pra gente terminar. Eu falei assim, vai me dando que eu vou fazendo em casa. E eu tenho até foto de eu dando mamãe e eu desenhando, sabe? E ele passava às vezes, Laíla, faltou material, ele passava lá. Ou então ele passava simplesmente só para me comunicar, foi super parceirão, como estava sendo o processo de andamento do barracão. Porque o Laíla não era daqueles que mandava vídeo, com o Marquinho fazia videochamada. O Laíla não, ele passava lá para me dizer como era. Então, assim, eu estava por dentro de tudo, acompanhei aquele processo todo, mesmo estando em casa, né, durante esse período. E eu fiquei em casa 1 mês e meio só. 1 mês e meio, ia completar 2 meses, eu já ia pro barracão com a minha filha. Minha mãe ia junto comigo, porque ela mamava no peito, ela tinha que mamar de 3 em 3 horas. E eu agilizando as coisas, porque eu precisava voltar, tinha que voltar a trabalhar, mesmo sendo uma comissão de carnaval. E ela ia junto comigo. E quando acabou o carnaval, aquele processo renova, não renova, quem continua, quem não continua. Eu acho que a direção da escola tem todo o direito de mudar, isso é normal. Não ficou satisfeito, demite, vou contratar outro carnavalesco, isso é super normal. Só que foi um processo que eu tinha renovado, continuar. Não, minha filha já estava maiorzinha, vou botar na creche, vai entrar, já tinha matriculado ela na creche e tal, já estava entrando com os 9 meses, já ia para a creche, para eu ficar mais tempo no processo durante a escola, né? A gente já pensando em enredos para o próximo ano, chegou no meio do ano, era julho no meio do ano já, quando eu recebo a notícia de que eu não ia mais ficar. E assim, como é que você se estrutura uma vida? E uma das coisas que eu fiquei muito chateada foi de ouvir isso. Eu tô te mandando embora porque você foi mãe, você abandonou a escola. E eu trabalhando desde o início, poxa, 1 mês e meio eu já estava no barracão. Não era integral, eu não ficava lá de 8 da manhã até 8 da noite. Mas eu todo dia ia lá. Aí você vê, então, olha que situação, que barra isso, né? Como para uma mulher, acabei de ser mãe, e você passar e você ouvir isso. Graças a Deus, naquele ano eu saí dali e na mesma hora eu já fui para Porto da Pedra, já fui contratada pela Porto da Pedra e a gente desenvolveu o carnaval lá, eu não tenho do que falar, assim, em relação a trato, sabe? Sempre o pessoal me apoiou, entendia. E a gente não tinha recurso financeiro, mas de um tratamento muito bacana a gente teve sim lá na Porto da Pedra. E fui. São coisas também que a gente para pensar que às vezes as coisas acontecem até pro bem. E aí eu passei a assinar um carnaval sozinha. Foi meu primeiro ano pro carnaval de 2020 que eu assino sozinha. Eu saio de uma comissão de carnaval e vou assinar a Anique Salmão carnavalesco sozinha. Mas assim, são coisas que a gente passa que hoje eu penso, e antes disso mesmo, que eu vejo como eu passei pelo fato por ser mulher. O que eu ouvi, o que eu tive que mudar até em mim, até a atitude, pelo fato de eu ser mulher. E isso é muito ruim. Até as pessoas vinham me entrevistar na época, né? O que é ser o toque feminino da comissão de carnaval? Aquilo me deixava irada. Olha que pergunta extremamente machista. O que é o toque feminino? Não é o toque feminino. Eu sou mulher, eu sou carnavalesca igual os outros da comissão. Eu não sou simplesmente o toque feminino. Eu faço parte junto igual, eu sou igual a todo mundo. Eu sou uma artista que não tem que ser distinção de gênero. E isso era sempre uma resposta que eu dava. Quando eu vou para Porto e passo a assinar um carnaval sozinha, e me ver sozinha naquela situação de liderança mulher, o meu discurso já muda.
eu já passo a ter levantar uma outra bandeira. Aí eu começo a levantar a bandeira do feminismo. Eu sou mulher, e eu sou a única, e eu sou sozinha, e é isso que tem que ser. Vão me aceitar e vão me respeitar. Aí eu já inverto a minha situação e o meu discurso. Eu sou uma artista igual a todo mundo, mas eu me acho assim, eu me vejo igual. E me igualo aos homens e me equiparo aos homens. Mas as pessoas que estão na presidência ou estão acima de mim não estão me vendo dessa maneira. Eu falei assim, então o discurso não pode ser esse. Mas isso é muito chato, porque o tempo inteiro a gente como mulher, a gente tem que se firmar, a gente tem que posicionar, a gente tem que mostrar que a gente é capaz. Então esse enredo também vem para lavar a alma, né? Vem para lavar a alma, mas é muito interessante quando ela fala disso, porque a gente... Imagina, a gente está em 2024 indo para o ciclo de 2025, né? Ainda você passa por situações em que a mulher é colocada nesse ambiente, né, de provação, precisando afirmar sua capacidade, o que já é um absurdo. Eu fico pensando, gente, a gente teve referências como Rosa Magalhães, né? Porque aí ela chegou num outro lugar, Maria Augusta, Lícia Lacerda, Lilian Rabelo, né? Uma série de mulheres conseguiram ali conquistar seus espaços, mas elas nunca revelaram com tanta franqueza, assim, eu nunca nem ouvi com tanta franqueza, de forma tão esmiuçada como você está apresentando agora, né? O toque feminino, né? Como é que vai ser o toque feminino? Gente, porque para você falar de um lugar que é arte, que você lida num ambiente de subjetividade, quando você chega nesse lugar, o toque feminino, gente, o que é isso, né? É um lugar de você não entender, inclusive, o que é o trabalho artístico, né? Não, eu sou uma pessoa em que tudo que eu faço, eu sou muito romântica, mas eu parei até de romantizar isso. Porque a gente tem a mania de querer não mostrar a verdade das coisas, o que está por trás de tudo isso. Eu falei, cara, eu tenho que dar um basta em mim, eu tenho que parar com isso. Vamos mostrar a realidade, não é assim. Nem tudo são flores como parece ser, né? E eu falei assim, cara, eu não tô aqui no carnaval à toa, eu não sou a única mulher à toa, sozinha, e eu tenho que mostrar. Eu tenho que provar e tem que ter um diferencial. Até porque eu acho que é uma maneira de eu inspirar outras meninas a virem a ser carnavalesca. A gente não pode o tempo inteiro falar que tudo são flores e romantizar tudo o tempo inteiro. Então eu me policio até para isso. E ele aqui é ótimo, porque ele me problematiza o tempo inteiro isso em mim. Ó. Mas eu acho que isso já está sendo plantado, sabe? Porque, Anique, a gente conversa também com muitos admiradores do mundo do samba. Sim. A Anique tem uma vasta experiência também como professora, então acho que você está deixando isso legal. Tem tanta gente que fala assim, nossa, a Anique é minha professora, você não sabe que incrível que é. Nossa, então isso está sendo muito plantado e isso daqui a pouco a gente vai colher e vai estar vendo outros frutos que você plantou, Anique, eu tenho certeza disso. E esse lugar de professora que ela tem, né, esse lugar de juntar pecinhas, montar um quebra-cabeça, é muito interessante nesse ambiente quando a gente fala de série ouro. Porque série ouro, você não tem aquela potência econômica que as escolas do grupo especial têm. Então, o que a Anique vem fazendo muito? Usando como base reutilização de materiais, de histórias, né? Ali para montar esse quebra-cabeça. E quando eu soube que você estava fazendo esse trabalho, porque, gente, a gente teve um bate-papo em um outro ambiente, aí eu já pude, né, ali, tá perguntando, tá já recebeu os spoilers. Eu já recebi spoilers, já tô com informações privilegiadas, sabe? Então isso é ótimo. Mas aí eu ouvi da sua presidente, inclusive, aquela coisa, olha, tô com essas fantasias aqui. E eles desmontam tudo e daquele movimento de reutilização que hoje é assertivo para o carnaval. As escolas da série ouro não têm que ter vergonha de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente pergunta, vocês estão reutilizando alguma coisa? Não, é tudo zero bala. Gente, a gente está cada isso vez mais em pauta com a sustentabilidade, não reutilização. Tem Vamos falar muito aqui nesses episódios, nessa série, porque quantos carnavalescos, quantos presidentes não vão buscar em escolas do especial onças que vão virar leões, chassis de carros, fantasias, e é isso que tem que ser, né, Bruno? Pois é. E não, imagina, se tudo você precisar fazer do Marco Zero, né, toda e qualquer história. Não existe essa necessidade hoje, e nesse ambiente sustentável é fundamental a reutilização, né? Esse seu quebra-cabeça, eu tenho achado lindo. Eu venho reparando nos seus vídeos, gente, sigam o Instagram da Ranco, da Anique. Vamos lá, subir, como é que subir a hashtag.
Subir arroba. O arroba. Não é Subir o subir o arroba. arroba, é subir o mutirão. Subir o mutirão Que pra seguir nos o Jogos arranco. Olímpicos era subir o mutirão, vamos subir o mutirão, vamos seguir o arranco, vamos seguir a Nick, vamos seguir o enredista, o Arthur, né? Eu acho que é fundamental a gente também apoiar o trabalho de vocês nesse lugar. E eu vi coisas tão bonitas hoje realizadas pela agremiação e eu tô na torcida, assim, com o coração, né? Assim, bem pertinho, né? Podendo acompanhar cada movimento na rede social. Eu acho muito interessante você dizer que está muito impressionado, né? Que está muito admirado pelo nosso processo de divulgação. Porque eu acho que foi um processo que a gente pensou com muito carinho. Dá pra ver. A gente pensou que precisava ser uma coisa diferente porque era um enredo muito potente. E aí, quando eu cheguei na casa dela, e eu falo pra ela que a Liz vai fazer 18 anos e eu vou contar isso pra ela. Eu cheguei na casa dela e falei assim, Anique, a primeira fantasia que a gente tem que divulgar tem que ser a baiana e você tem que levar a Liz. Ah, ela não dá pra levar a Liz porque é difícil, porque é criança. Não, mas aí quando ele fala isso, eu falei assim, tá, e o ambiente tem que ser na praia, porque a mãe homenagem Iemanjá vai ser na praia. Aí eu, mas como que eu vou levar ela de manhã cedo, de madrugada? Ela vai me dar um trabalho, porque ela me dá um trabalho. Aí ela fica o tempo inteiro, mamãe, mamãe, mamãe. Ela ama a mamãe. E eu entendo. Hoje eu entendo a Liz. Porque não dá pra você não amar a Nick. A Nick é muito mãezona de todo mundo. A gente fez alguns vídeos com o pessoal do marketing quando a gente fez a viagem pra Bahia. E a Nick cuidava muito da gente. A Nick se preocupava da gente passar protetor solar. A Nick se preocupava se a gente já tinha comido na praia. A Nick se preocupava com a hora do almoço. Ela cuida muito das pessoas. Então eu entendo que a filha tem esse apego, esse amor todo pela mãe. É o abraço feminino, tá? Sem preconceito, sem nada, mas é o abraço feminino. Paola, eu queria até que te pudesse passar esse vídeo em algum momento da Baiana, desse momento das baianas da Arranco, sendo apresentados, o protótipo sendo apresentado através de um vídeo. Alô, edição, se vocês tiverem esse vídeo, por favor, então manda, a gente vai colocar. Eu tenho. Anderson Bosco. Mar é mãe, espelho que reflete uma imagem de nós mesmos. Há dias de agitação, outros de tranquilidade, sempre com infinitas ondas como é seu afeto. Mergulhar em suas profundezas é resgatar parte da nossa essência, alimentar nossa fé. Chegamos para saudar a grande mãe dos mares, ofertar a ela e pedir bênção. Ser mãe vai além do ato de gerar uma vida. É o gesto de amor, dedicação e entrega a seus filhos, à sua comunidade, aos seus muitos sagrados. Esse sentimento é herdado das nossas ancestrais e aprendemos através do cuidado e dos afetos recebidos e doados. Temos muitas ancestrais, seja as que já habitavam essas terras ou as que vieram em meio ao sofrimento na travessia pelo Atlântico. As que enfrentaram a travessia, Iemanjá lhes dava o alento para suportar as dores de deixar sua terra, de perder sua identidade, sem nunca esquecerem que os sagrados estavam sempre com elas. Quando alimentamos nossa fé com o suor e as lágrimas que muitas de nós derramam todos os dias, persistindo e resistindo, ganhamos uma energia que circunda como uma espiral, reverberando a força das que vieram antes, passando por nós e nos mantendo de pé. Essa força nos inspira confiança para os nossos seguirem seus caminhos. Odoiá. Porque é muito bonito, principalmente a imagem da baiana dentro d'água. Sim. Eu achei aquilo. E a Martinha que vestiu, Martinha é nossa diretora social. E a Martinha, ela é de Candomblé e ela é filha de Iemanjá. E quando eu falei assim, não, quem vai vestir Iemanjá é Martinha. Para mim, a figura de Iemanjá, dentro de tudo que eu venho estudado sobre Candomblé, é aquela mulher negra, farta, com seio farto, com corpo. Não é aquela esbelta, linda, bonita lá, com aqueles cabelos esvoaçantes. Para mim, a figura de Iemanjá é a Martinha. E eu falei assim, cara, Martinha, você que vai vestir essa fantasia. Ela ficou super feliz. E ela incorporou de uma maneira... o personagem, sabe? E ela, eu vou entrar na água mesmo? Vai, Martinha, entra. E ela foi lindo, foi lindo. Foi muito bom fazer aquele vídeo mesmo ali. Foi uma energia, assim, surreal, né? Sim. E aí, depois que a gente fez a baiana, a gente sentou, falei assim, Anique, a gente tem que continuar. A gente vai pensar algumas outras fantasias para divulgar e tem que encerrar esse primeiro ciclo de 6 fantasias que a gente divulgou com a que saiu ontem, que é a fantasia da ala protesto, que é a ala LGBT, que a Marimola é a madrinha da ala e que é uma ala que assim, que ela surgiu muito nesse intuito da Anique lavar a alma,
Porque é uma fantasia que é um corpo enfaixado com adesivos, com tiras, escrito resistente. Porque sempre que a gente compra, por exemplo, uma caixa de copos na internet, ela vem com aquele adesivo escrito frágil, para que as pessoas tenham cuidado para que ele não quebre. E aí a Nick, como ela já disse aqui, né, e eu ouvi muito isso dela ao longo do processo, porque eu acho que muito do processo de construir um enredo e de pensar nas coisas junto com ela, eu queria muito ouvir a Nick. Porque eu já trabalho com carnaval há algum tempo, mas sempre trabalhei com carnavalescos. Nunca tinha trabalhado com uma carnavalesca. Não só porque a gente tinha muitas poucas. Porque a gente também não tem. Porque hoje a gente só tem a Anique na série Ouro e a Marcelage. Mas porque eu tinha muito essa vontade e fiquei muito empolgado com esse enredo, porque eu também tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Então, participar de um processo que fala sobre mãe, para mim, também foi super importante. E sempre que eu ouvia a Anique falando de todas as coisas e de todos os momentos que ela passava e do cuidado que ela colocava em cada traço para fazer os desenhos e de como ela pensava nas pessoas que iam vestir, de como foi o processo dela de pensar a fantasia do primeiro casal, de como foi o processo dela de pensar a fantasia do segundo casal, um processo de conversar com o primeiro casal, o que eles se sentiriam confortáveis em vestir. Um processo de levar para o segundo casal, que na nossa escola isso, eu ia falar exatamente isso. É uma a figura gente tem LGBT, Anderson Morango como porta-bandeira, né? E o Valber Negreiros, que é o segundo mestre-sala. De como foi conversar com o Morango. A primeira ideia é essa, não, acho que não, poderia ser uma outra coisa. A gente foi para casa pensar. Pensei para ela e problematizei com ela algumas coisas. Falei, olha, por aí acho que não, acho que por aqui. E aí a gente chegou, enfim, à fantasia, ela finalizou o desenho, eles ficaram muito felizes com a fantasia. Então eu fiquei pensando, ao longo de todo esse processo, como que foi esse cuidado da Anique e como que isso precisava se materializar numa potência do processo todo de divulgação das fantasias, mas sobretudo dessa última. A gente precisava começar forte e terminar também muito forte. E aí a gente começa com a Baiana e termina com a sala protesto, que é a sala LGBT, que a Marimola super topou vestir, super topou participar, super topou narrar o vídeo. O marketing sugeriu que o vídeo fosse narrado pela maior quantidade de mulheres da escola possível. Então a gente tem também um processo que traz uma outra coisa muito interessante, muito original e muito participativa, que é a presidente da escola participando. A presidente estava no primeiro vídeo, ela estava nos outros vídeos, ela acompanhou todas as gravações e ela topou muito prontamente narrar esse último vídeo, começar narrando esse último vídeo. Olha que incrível, e a Anique termina narrando esse último vídeo. A gente mostra muito alguma coisa que aconteceu já no desfile da Arranco desse ano, que foi reconhecido inclusive com prêmios, né? A partir do momento que a gente viu o enredo da Anise da Silveira usando muita criatividade, levando inclusive o troféu do Fernando Pamplona, né, Bruno? Sim. Você pode falar isso com conhecimento de causa? É até interessante isso, porque o prêmio do Fernando Pamplona, ele vem muito da máxima criada por ele, né? Daquele momento, daquilo que você não tem no bolso, você tem que tirar da cabeça, né? Então, esse prêmio era do Grupo Especial, ele foi criado para os 50 anos do Estandarte de Ouro. E aí, ano passado, numa reunião, eu falei, gente, a lógica, ele tá na série Ouro. Esse prêmio, ele tem que pertencer à série Ouro do Carnaval, que hoje sim, esse grupo de artistas necessitam usar, né, essa máxima mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outro. E então, ano passado, esse movimento ele foi muito observado com facilidade dentro da série Ouro, né? Os carnavalescos reutilizando possibilidades ali com sua criatividade, com seu talento artístico acima de qualquer coisa. E a Arranco se destacou ano passado, e aí quando a gente começa a conversar com toda a Arranco, a gente sabe que, óbvio, tem o trabalho do artista, é importante, mas teve ali um trabalho muito ligado a uma escola de samba inteira, né, dentro do processo criativo do Arranco ano passado, né, porque isso, enfim, eu acho que a gente tem que coroar, sim, tem que celebrar, sim, quando a gente tem uma história muito bonita individualmente, mas ali eu vejo que aquele prêmio Fernando Pamplona, ele vai muito para a agremiação, para o trabalho como a agremiação realiza. Né? Isso acho que é um dos motes da Arranco também, né? Uma escola que a gente está falando de 1973, Bruno, que está sempre se reinventando. Mas é interessante também, Paola, porque isso vai no lugar que a gente retorna. As pessoas que vivem em desfile de escola de samba,
muitas delas só querem saber daquele momento, né? É sexta, sábado, domingo, segunda, terça. A gente que vive o ano todo, a gente fica em busca do entendimento da agremiação, do funcionamento da escola ao longo de 365 anos, e a catarse acontece ali naquela sexta, no sábado de carnaval. Então, eu tive a oportunidade de ouvir da escola como todo aquele processo foi realizado. E aí é muito bacana que foi um Fernando Pamplona que foi para uma escola de samba. Uma escola de samba ajudou a conceber toda aquela história daqueles medicamentos, que foram os medicamentos num carro alegórico, que estavam todos colados fazendo fechamento. E eram muitas caixinhas de medicamento que eles conseguiram para fazer aquilo. E aquilo ali foi uma construção dentro de um barracão, com muita gente se envolvendo, né? Então foi muito bacana. A gente pode esperar isso para 2025 também, toda essa criatividade, essas inovações? Com certeza. Isso de transformar o tempo inteiro a gente faz, o tempo inteiro. Eu falo pra Tatiana, nossa presidente, que ela é uma acumuladora. E graças a Deus que ela é acumuladora. Porque ela guarda tudo, ela não joga nada fora. E quando ela me leva, essa carnaval foi tão bom ano passado, né, sobre a Anísia, que ela fez a parceria com o Instituto. E lá, o Instituto, a gente tem uma sala enorme, 2, 3 salas enormes, que a gente guarda essas fantasias antigas, que o caminhão fica lá esperando para quando acaba o desfile. E a gente vai reaproveitando, tanto as nossas, como Ferraz, como estrutura, como outras que a gente ganha, né? Que a gente ganhou fantasias da Imperatriz, a gente ganhou fantasias da Portela. Mas aí que tá, é você saber transformar. Eu não vou pegar uma fantasia igual que veio da Imperatriz e vou utilizar na minha fantasia, até porque não é nem a mesma temática. Mas é a gente pegar, essa renda dá para aproveitar, esse galão dá para aproveitar, essa estrutura de pena eu aproveito e coloco naquela. Numa fantasia da Portela, a gente conseguiu fazer 3 materiais para 3 alas. Olha que incrível, então, isso rende uma baita reportagem. Isso, ela contou isso. E isso é muito bacana, dia. Porque esse é o trabalho que a Tatiana faz, porque ela fica lá sozinha na quadra desmontando aquilo tudo. Fantasia. Ela Até fica 2, 3 da manhã. imunda desmontando aquela fantasia. E ela chega pra mim e mostra já a renda. Olha que renda linda. Eu falei assim, comprou? Teve dinheiro? Não, é a renda que ela tirou da fantasia, sabe? Mas tem um ponto muito interessante pro carnaval desse ano, que para além de todo esse reuso que a gente já faz, pensando em driblar as adversidades financeiras, a gente também tem uma ala que é dedicada a pensar a sustentabilidade e pensar como essa ideia de sustentabilidade se liga a essa temática das mães, a essas mulheres empreendedoras, que são as chefes de família, que é uma das alas que a gente divulgou, que eu falei para ela, né, que a gente sempre tem que reforçar isso, que eu tenho muito orgulho de dizer, que é uma ala que foi feita com 90% de material de reuso. Ela foi pensada em parceria com o Ateliê Oficina 67, que é dos professores do UFRJ, André Wonder e Flávio Sabrá. E ela vai ser inteiramente feita a partir de reuso de materiais que a gente encontra nas feiras livres. E isso é muito importante, é muito interessante da gente pensar como que a gente pode construir um processo de carnaval que seja um processo sustentável, que seja um processo de carnaval que é um espetáculo, que, como muito Milton Cunha diz, o cortejo já é o fim, com certeza, mas que a gente pense como que as coisas podem ser reutilizadas, como elas podem ser reaproveitadas, porque a gente precisa pensar nesse cuidado com o planeta. E isso também é uma das muitas temáticas que atravessam o enredo. Porque é um enredo muito plural, porque fala de mulher e fala de mãe. E falar de mãe é muito plural. E eu acredito que falar de mãe é muito difícil. Porque a gente vai ter muitas reações na avenida assistindo. Muita emoção acima de tudo. A gente vai ter muita emoção acima de tudo. Mas também porque dentro de tudo que a gente pensou, a gente ainda com certeza deixou de falar de algumas coisas. De coisas que são importantes, de coisas que são necessárias e de coisas que podem reverberar para outros enredos. Que também é uma coisa que eu gosto muito da marca do trabalho da Nick, que é ela sempre trazer narrativas femininas. As mulheres que foram por tanto tempo excluídas da história, as mulheres que por tanto tempo foram excluídas das academias, do mercado de trabalho, que foram sempre colocadas nesse lugar que elas têm que se orgulhar muito, que é o lugar do trabalho doméstico, e que o capitalismo, por muitas vezes, tenta tirar delas esse lugar do mercado do trabalho doméstico, colocando elas no mercado de trabalho, mas inserindo numa outra lógica de vida muito cruel para as mulheres, que é uma lógica de uma dupla cobrança, porque elas ficam o tempo inteiro se cobrando de serem boas mães, de serem boas donas de casa e de ainda renderem no trabalho. E eu acho muito bonito quando a Nick traz esses enredos sobre mulheres, mas esse é um enredo muito plural, e esse é um enredo que pode aí levar para pessoas pensarem em outros ganchos,
pra frente pra várias outras coisas. Não só esse enredo, mas como o carnaval, né, Bruno, de maneira Nossa, geral. mas eu Cada tô- vez a gente eu fala tô mais, mas a gente tá louco numa pra viagem ver aqui. esse desfile, eu tenho medo de eu estar lá no comentário e começar a me emocionar e querer largar lá. aquele Ué, mas o microfone. carnaval é emoção. Não, mas você Fica à sabe- vontade mas- pra isso. Não, mas você sabe que A lá... sua diretora não vai falar nada, não. Porque Fica lá no tranquilo. carnaval, lá na Sapucaí, ela fica no ponto, que ela tá lá no caminhão. Aham. Cortando, ela não tá na frente da câmera. E eu posso ter, porque eu tenho meus 5 minutos, né? Eu largo tudo e desço. Eu sou desse. Ai, não vai descer com a Olha o que gente. eu tô suscetível durante uma transmissão de carnaval. né? Eu largo tudo e desço, falo assim, gente, desculpa, Paola, vou descer, tá dando nervoso, eu tenho que descer. Bruno, a gente está caminhando para o final Sim, da nossa entrevista. Vou só fazer um contexto histórico aqui para falar um pouco do arranco do arranco do Engenho de Dentro. Uma escola, como a gente falou, de 1973, do bairro do Engenho de Dentro, que vem de uma rua super tradicional, né? Explica um pouquinho, Arthur, acho que você é melhor para contextualizar isso tudo. Que é a rua Adolfo Bergamini, que é a rua onde tinha o terreiro do Zé Espinguela, foi onde aconteceu o primeiro concurso de samba enredo em 1929. Temática essa que foi o enredo do arranco no Retorno à Marquês de Sapucaí em Isso. 23, num desfile assinado pelo Antônio Gonzaga, que hoje é carnavalesco da Portela, que a gente se orgulha muito de contar. Portela, que inclusive é a escola madrinha do arranco. Portela, que é a escola madrinha do arranco. E é muito interessante como esse retorno a Sapucaí do arranco, o arranco tá olhando sempre para ele mesmo. Primeiro a gente olha para o terreiro do Zé Espinguela, que é onde a gente tá. Depois a gente continua olhando para o nosso chão, que é o Instituto Nísio da Silveira, que é a 2 ruas da escola. E depois a gente continua olhando para o nosso chão quando a gente está falando de mães, quando a gente está falando de mulheres, porque é uma escola feminina. Como canta o nosso samba, é uma corimba de mulher, né? É um terreiro de mulheres que levam a escola com muita força. Hoje a gente tem a única carnavalesca sozinha assinando. E eu sou muito grato a Tatiana pelo convite para trabalhar no arranco. Sou muito grato por hoje estar trabalhando com a Nick. E eu vou estar igual a você, Bruno. Eu vou chorar o Não, desfile mas você inteiro. tá envolvido, né? Eu vou estar Eu lá. vou chorar o Eu tenho que desfile me inteiro. colocar numa posição meio neutra, né? Por duplas funções. Você é ali, comentarista, a emoção pode fazer né? parte, tá Pois é. liberado. Tá liberado, Nick, tá uma certo. palavra final sua pra gente encerrar, e desde já eu agradeço muito a presença de vocês e já deixo vocês todos avisados, em segunda escola desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnaval, hein, gente? Nick, o espaço é seu. Gente, obrigada mesmo por estar aqui falando um pouco falando mais sobre carnaval, falando sobre enredo. E eu espero todo mundo mesmo lá na avenida, feliz, sorrindo, alegre, emocionados, chorando, mas chorando de felicidade, chorando de alegria e curtindo com a gente. Eu quero ver você lá, largando tudo e lá sambar com a gente. Isso aí, gente. Obrigado, querido. Obrigado Obrigado, pelo obrigado, convite. obrigado, Obrigada, obrigado. Arthur, um prazer conhecê-los pessoalmente. Bruno, meu amigo, hoje eu me despeço de você. Mais Já uma deixo vez, se despede hoje. marcado. Me despeço hoje, gente. Semana que vem a gente vai estar de novo de forma presencial do ladinho, certo? Com certeza. Encontro marcado, gente, na próxima semana. A gente volta com a nossa série da Série Ouro. Olha a redundância. Com a nossa Redundante. série com as escolas da Série Ouro, falando dos enredos e um pouquinho do que a gente pode esperar para o Carnaval de 2025. Obrigada a todos que nos assistiram. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.